Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Um Passe de Mágicas de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto Agatha Christie aqui do canal, e se você é novo por aqui e não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima. Mas basicamente estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica e atualmente estamos em Um Passe de Mágica, publicado originalmente em 1952. Temos aqui um caso com a adorável Miss Marple, uma das detetives mais famosas de Agatha Christie, junto com Hercule Poirot. Esses são os dois principais detetives criados pela Agatha. E aqui em Um Passe de Mágica, para quem acompanha já o canal há um tempo, o projeto, ou quem já leu bastante Agatha Christie, provavelmente você percebe que é um caso de Miss Marple até levemente diferente de outros, no sentido de que Miss Marple aqui está envolvida do começo até o final da história. Ela realmente é uma presença constante aqui neste livro. Muitos casos de Miss Marple, ela fica ali no pano de fundo, ela aparece de vez em quando para ajudar a solucionar o caso, ela tem uma participação mais secundária, boa parte das vezes, mas neste aqui não. Para quem gosta de Miss Marple presente, neste ela está presente a todo momento, desde o início do livro até o final. É um livro relativamente curto, não tem nem 200 páginas. Eu lembro que a primeira vez que eu li de uma vez só. Eu tava bem curiosa porque eu não lembrava nada desse caso, mas eu lembrava de realmente gostar muito do clima dessa história. A começar por essa capa aqui, que não tem mais à venda, a capa mudou, depois foi relançado com outra capa, mas eu particularmente gosto muito dessa aqui, porque eu acho que ela dá um visual meio macabro aqui à história, com essas duas garotinhas brincando. E aqui nós temos no título Um Passe de Mágicas. O título originalmente em inglês é They Do It With Mirrors. Basicamente eles fazem com espelhos, né? Um truque de espelhos, que realmente é uma boa tradução para Um Passe de Mágicas, que vai ter a ver aqui com algo na história, né? A gente já pode esperar algo nesse sentido. Especialmente por Miss Marple sempre achar, na verdade, a atmosfera deste caso, né, deste local em que ela está, meio teatral. De certa forma, algo meio ensaiado, que ela não consegue exatamente entender o que está errado ali, o que está parecendo meio fora de contexto. Mas vamos lá, então aqui a gente tem uma ambientação bem legal de um caso de Agatha Christie, mais uma vez aqueles casos em mansões enormes. Só que aqui nesta mansão, Stony Gates, a gente tem, na verdade, meio que uma escola reformatório. Basicamente um local em que alguns jovens com tendências criminosas, que cometeram alguns crimes, que estão ali meio que presos. Seria basicamente meio que um trabalho que eles fazem ali, beneficente, que vai realmente dar uma chance a jovens criminosos que não tiveram muitas oportunidades e que enveredaram para o mundo do crime. Então tem alguns jovens ali que já passaram pela polícia antes e eles estão perto de Stony Gates, né, que é esta mansão. Perto tem essa escola reformatória no mesmo local, em que os donos da casa, especialmente o dono da casa, casado com uma amiga de Miss Marple, toca essa escola junto com vários psiquiatras, porque tem toda essa questão, né, da psicologia, deles realmente tentarem fazer com que esses jovens deixem seu passado criminoso para trás e entrem em contato, digamos, com responsabilidades, com alguém que acredite neles. Essa parte da psicologia é algo que vira e mexe é pontuado aqui. A Agatha menciona através de suas personagens como algo que está em alta, né? Essa questão psicológica. Aqui estamos na década de 50, então de fato se falava muito mais no quesito psicológico da coisa, da possibilidade aqui de reformar e de trazer esses jovens para a sociedade, realmente inseri-los na sociedade através de um tratamento psiquiátrico acompanhado e colocar responsabilidades nas mãos dele. Alguns personagens veem isso de uma forma meio cética, o que me deixou até pensar que se seria algo da própria Agatha Christie, né? Porque até através da voz da Miss Marple, que é aquela figura de autoridade aqui na história, no final das contas, junto com algumas pessoas da força da polícia, enfim. Então, através de alguns personagens, eles meio que enxergam isso de uma forma meio cética, como se, na verdade, essas oportunidades, esses grandes milionários também deveriam se voltar para jovens de boa família que não têm muitas oportunidades na vida, né? Entrando aí a questão até de uma certa hereditariedade. Enfim, eu achei essa parte meio duvidosa, assim. Pra mim soou meio esquisito, sabe? Essa questão até de linhagem e de personagens tão interessantes e tão legais de Agatha como a própria Miss Marple, também usar sua voz como a favor, né, de... Assim, é óbvio que pessoas que são boas, que tentam, esforçadas, também merecem atenção, mas é justamente um contraponto que ela coloca aqui na história. Essa questão dos grandes milionários aqui que estão se voltando para jovens delinquentes na tentativa de dar uma oportunidade
de regeneração e que ao mesmo tempo muitas pessoas boas se esforçam e que não recebem essas oportunidades porque as pessoas meio que se voltam para um tipo diferente, sabe? Eu achei que soou meio esquisito, mas enfim, isso é só algo como um pano de fundo aqui neste caso, e que no final das contas deixa um pano de fundo interessante, porque aqui nós temos então uma mansão decadente, até com aspecto gótico, e que ali naquele terreno da mansão existem psiquiatras, jovens, várias pessoas inseridas num cenário que não se vê tanto, digamos, em Agatha Christie. Óbvio que o foco aqui vai estar na mansão, e nesse quesito da mansão temos mais a família e os amigos da família, como Miss Marple, por exemplo, que está ali a pedido de uma amiga, que é irmã da dona da casa. Esta amiga foi lá há pouco tempo e percebeu que algo esquisito estava ali rondando. E é algo assim muito intangível, tanto para a amiga como para a própria Miss Marple. Eles percebem muitas intrigas rolando ali na casa, ciúmes, possíveis traições, invejas, então percebem aquele palco montado ali para vários acontecimentos, mas não sabem exatamente o que está de fato errado. No quesito, por exemplo, criminoso, de assassinato, existe uma sensação, é isso que o livro passa, né? Uma sensação que a própria Miss Marple e que a amiga de Miss Marple enxergam ali nessa casa de algo muito errado que pode vir a acontecer. A amiga, por exemplo, fala sobre o mal, né? O mal é uma coisa que existe e eu quero Jane é Jane Marple, que você vá lá de uma vez para descobrir exatamente o que é que está havendo. Então Miss Marple, como alguém conhecedora da maldade presente no ser humano, né, da natureza humana, que tem suas inclinações tanto para o bem, claro, mas quanto para o mal, e Miss Marple não se deixa enganar, ela vai ajudar sua amiga com um pretexto falso, vai estar lá nessa casa de olho em tudo. Eu falei em intrigas anteriormente, realmente são muitas as intrigas. Então nessa mansão decadente, em que há muito dinheiro nas mãos dos donos da mansão, porém esses donos são rotulados como excêntricos, eles simplesmente querem fazer um trabalho altruísta para beneficiar outras pessoas, e eles não dão muito valor ao dinheiro, assim, ao conforto que o dinheiro pode trazer, e até a coisas caras, a moda, e eles são rotulados como excêntricos nessa história. Então há várias intrigas acontecendo na casa, de pessoas que não veem isso com bons olhos, ou de uma neta da dona da casa que está ali com o seu marido norte-americano e que tem vários outros homens apaixonados por ela. Há um ciúme em relação a uma filha da dona da casa com a neta. Então assim, o palco é montado para muitas motivações, e a questão do dinheiro também presente, né? Afinal de contas, temos aqui pessoas que têm muito em sua posse, que não fazem uso disso e que beneficiariam com sua morte vários outros membros que herdariam uma grande fortuna. Existe uma suspeita de que a amiga de Miss Marple, dona da casa, que se chama Carrie Louise, possa estar correndo risco de vida. Ela vem sentindo alguns sintomas que têm ligação com, por exemplo, sintomas de envenenamento. É algo que o leitor percebe de cara, mesmo antes disso ser levantado no livro. Então, será que alguém da casa, alguém tão próximo da Carrie Louise, está tentando assassiná-la? Ao mesmo tempo, há uma grande dificuldade em entender por onde viria essa ameaça, e até que um membro ali da família, uma pessoa, é assassinada. E durante esse assassinato há uma grande confusão na casa. Então é aquele negócio, muita coisa acontecendo, as pessoas não sabem para onde olhar, e a gente meio que de cara percebe algo estranho nisso. Será que foi coincidência todos esses acontecimentos ao mesmo tempo? Ou será que pode ter sido algo montado? E aí vem todo o quebra-cabeça que a Agatha tão bem sabe fazer desde sempre, né? Em realmente nos inserir ali e tentar perceber o que está errado nessa história e qual a possibilidade escondida que ela quer nos passar. E mais uma vez eu também queria ressaltar a questão da atmosfera psicológica muito presente nesse caso. Tanto em relação, claro, ao trabalho que eles estão fazendo ali, mas também especialmente na própria família, né? Como eu mencionei, tem muitas intrigas dentro dessa família. E, por exemplo, uma delas que a Agatha vai trabalhar aqui é o impacto ao criar os filhos de formas diferentes. A Carrie Louise, dona da casa, teve duas filhas, uma delas adotiva, depois de muito tentar e não conseguir, resolveu adotar. E aí depois disso ela acabou realmente engravidando e teve uma filha biológica. Porém, eles acabaram dando mais atenção à filha adotiva. Talvez aqui é levantado como uma forma, né, de mostrar que as duas têm um tratamento igual, porém acabou deixando a outra super de lado e dando muito mais atenção a uma, né, a que era sempre a estrela da casa e a outra ficava realmente ali em segundo plano. Então a criação delas foi feita de uma forma bem diferente, é ressaltado isso aqui no livro, e como isso afetou também, pode ter afetado
afetado a personalidade. Então essa questão aí também dos impactos psicológicos ao se criar filhos de formas diferentes, ao educar de modos diferentes, o impacto que isso tem em um ou em outro. Então as questões psicológicas aqui, do comportamentais em si, é algo que está ali dentro da própria família, que às vezes tem ou pode não ter ligações com o caso principal. Algo que a Agatha sempre faz, né? Ela sempre dá atenção, independente do caso, ela vai dar atenção ao aspecto psicológico. Alguns livros enfatizam mais esse aspecto, como este aqui e outros de Agatha Christie, e eu gostei muito dessa atmosfera na história, porque eu acho que criou um clima interessante no caso. E por ele ser também um caso rápido, eu acho que é um livro que realmente você senta e pode terminar de uma vez só. Eu sou bem sincera sempre com vocês, quando eu lembro, quando eu não lembro. Eu não lembrava nada deste caso, mas pra mim foi um caso que soou estranho, como soou para Miss Marple, assim, desde o início, e que eu acho que um leitor experiente de Agatha, que já tenha lido muito Agatha Christie, pode identificar o que está por trás disso desde o início. Eu não vou dizer identificar tudo, porque em determinado sentido ela realmente me confundiu, mas o principal do caso eu realmente consegui pegar ali. As pistas que ela foi deixando, eu acho que ficaram muito piscando assim na cara para o leitor de Agatha Christie. Eu vou aproveitar inclusive para abrir aqui a parte de spoilers, para conseguirmos entrar mais a fundo nessa questão, já que estamos falando de uma leitura conjunta, sobre suspeitas, sobre se acertamos ou não o criminoso, as motivações. E eu vou deixar aqui um momento que você pode pular e ficar livre dos spoilers. Então, gente, eu falei pra vocês que eu achei um caso, assim, na verdade, muito óbvio em relação a quem estava realmente por trás do crime. Me pareceu que o marido ali, a pessoa que estava por trás ali da instituição, seria o Lewis, né? Lewis Terrell Cole seria a pessoa óbvia, porque Agatha, por exemplo, vai enfatizar a questão de que eles trancaram a porta, ou seja, não se sabe o que aconteceu a portas fechadas, só o que pôde ser escutado. Inclusive a própria pessoa que estava lá dentro da casa com o Lewis, né, com o dono da casa, que a Miss Marple vira e mexe, ela pensava nele como alguém muito errado. Dá pra entender claramente que esse errado tem a ver com uma espécie de teatro, sabe? Então é um personagem que soa estranho, como se ele estivesse interpretando um papel. Desde que Miss Marple pensou sobre isso na primeira vez, que o leitor talvez possa pensar em outro quesito, né? Assim como os personagens ao redor. Alguém errado como alguém que está desajustado psicologicamente, enfraquecido e realmente com problemas sérios psicológicos, mas também alguém errado porque aquela pessoa está soando errado. Tem algo muito esquisito naquela pessoa que não parece certo. Algo errado não está certo. Uma coisa que é enfatizada depois da confusão enorme acontecer, quando o Lewis abre a porta, respirava com dificuldade, como se tivesse dado uma corrida. Isso não é uma informação que a Agatha colocaria aqui a troco de nada. Imediatamente ficou muito óbvio para mim, essa pessoa não estava naquela sala, ela deu uma corrida, cometeu o assassinato e voltou. Por isso ela estava respirando com dificuldade, porque ela precisou fazer isso muito rápido para que desse certo. Não dava para saber o que aconteceu dentro desta sala, né? E aí entra até toda a questão do título do livro, né? Um passe de mágicas, They Do It With Mirrors. Então é a forma como você consegue enganar o palco, a plateia, ao colocar os olhos em uma coisa e na verdade está fazendo algo ali bem diferente, um pano de fundo diferente, como os mágicos fazem. A plateia vai ter acesso e ver apenas o que os mágicos e as pessoas por trás de um espetáculo de teatro querem que você veja. Então outras coisas podem estar acontecendo no pano de fundo, e aí até o título fazia total sentido nesse quesito, porque um crime, dois crimes não iam acontecer ao mesmo tempo, é algo levantado imediatamente, né? Claro que foi para desviar a atenção. E se foi para desviar a atenção, imediatamente a gente pensa que as pessoas responsáveis por esse desvio, né, pelo teatro ali acontecendo, também tem ligação com o crime, né? E no fundo é exatamente isso. Mas eu preciso dizer que aqui a Agatha é extremamente engenhosa ao embaralhar na nossa cabeça o motivo, a motivação que o Lewis teria para cometer um assassinato, porque eu realmente fui enganada nesse quesito. Fica parecendo que ele quer matar a esposa, que tudo ali está em volta da Carrie Louise, que ela está correndo risco de vida. Eu não consegui entender nesse aspecto, porque todos falavam que ele era muito dedicado à esposa. A própria Miss Marple, que é extremamente perspicaz, então ela perceberia isso, né? Ela até fala que a forma como ele é dedicado não é aquela forma falsa e que alardeada, é
uma forma, inclusive, ali mais nas entrelinhas, né? Uma dedicação mais profunda. Então ele não teria exatamente motivos para matar a Carrie Louise. Se fosse de fato isso, ia soar até um pouco estranho aqui na história por a gente ser levado a crer de outra forma, né? Sobre essa dedicação que ele tem em relação à esposa. Só que não é exatamente como estávamos pensando, e a Agatha é muito engenhosa nesse quesito, porque ela nos dá uns vislumbres assim de frases, por exemplo, da vítima, que é o Christian, e que realmente soava como se a Carrie Louise estivesse em perigo, quando na verdade não era exatamente isso. Tinha a ver com desvio de dinheiro, então uma grande motivação para cometer um crime em querer se ocultar aquele desvio de dinheiro, mas ele não queria matar a esposa, ele queria apenas realmente ocultar o que ele estava fazendo. Eu achei que a Agatha foi realmente incrível no desvio de finalidade para o crime, no desvio da motivação do crime, que é algo que eu realmente não consegui chegar até a explicação final. Então me pareceu realmente tudo muito óbvio, assim, no quesito das peças se juntando. Poderia realmente ser um desvio de dinheiro, né? Afinal de contas, aquele homem estava ali por trás de tudo, e até é levantado a questão dele precisar de um dinheiro por conta, né, desse sonho que ele tem. Neste quesito entra até uma questão moral nessa história, que também mais um debate, já que este homem, que era conhecido como alguém muito benevolente, que fazia trabalho beneficente, como uma pessoa verdadeiramente altruísta, que doava o seu tempo e sua vida para melhorar a vida de outros, no fundo usou também esses outros para cometer crimes por, na cabeça dele, um bem maior. E entra a questão da linha tênue de seguir um caminho moral pelos meios morais e éticos, ou usar daquelas pessoas que ele deveria ajudar para também torná-los criminosos e cometer crimes para ele mesmo. Então tem um quesito aqui moral e psicológico que vai permear toda essa história, que pode gerar debates, e que pra mim em alguns momentos pode ter sido uma impressão, mas enfim, pra mim soou em alguns momentos meio estranho, como se os personagens estivessem vendo aquele trabalho, que originalmente estava tudo certo, né? Até então a gente não sabia o que estava por trás, mas o trabalho que se mostrava que o Lewis estava fazendo, com certos olhos assim, com um certo preconceito de dar o seu tempo para ajudar essas pessoas e não supostamente ajudar outras. Eu acho que isso soa estranho nessa história, assim. Por que esse julgamento? Qual é o problema em ajudar esses garotos, sabe? Ter alguém pra ajudá-los a tentar, pelo menos, colocá-los no caminho certo, longe do crime, a arranjar emprego e arranjar responsabilidades e realmente encorajar um caminho certo, seria realmente um trabalho louvável, sabe? E eu vi que alguns personagens, muitos personagens na história, eles não viam com olhos tão bons isso, né, em dar o seu tempo para essas pessoas e ao mesmo tempo não ajudar outras. Tirando esse aspecto que eu achei meio esquisito na história, eu realmente curti muito esse caso de Miss Marple. A ambientação, a mansão gótica, né, decadente, os personagens envolvidos em intrigas, um caso bem rápido, bem direto ao ponto, e que me pareceu sim óbvio em alguns quesitos, mas que ainda assim conseguiu enganar em outros. E a Miss Marple sempre presente, sempre ativa, até no fato da polícia dar atenção ao que ela tem a dizer. Então eu gostei, eu acho que foi um caso divertido, não é dos meus favoritos, eu percebi. Eu acho que eu gostei mais da primeira vez que eu li esse livro do que agora. Eu senti isso. A Agatha pra mim tinha disso, né? Mesmo nos casos que não são os meus favoritos, eu tenho bons momentos de leitura. Eu também espero que vocês tenham gostado, quero muito saber o que vocês acharam desse caso, quais foram as impressões de vocês, né? Se vocês também viram algumas coisas como eu vi, ou se tem outra opinião, se viram de forma diferente, se suspeitaram da pessoa certa, se foram enganados. Enfim, adoro trocar essa ideia com vocês aqui embaixo, então me contem o que vocês acharam, vou adorar saber. E para o mês de setembro, então, nossa leitura conjunta de Agatha será o livro Depois do Funeral, um caso de Hercule Poirot, que assim como Um Passo de Mágica, é um livro que eu li há muito tempo e que eu não lembro nada da história, então estou naquela empolgação para redescobrir este caso, desta vez do meu querido Poirot, né, meu detetive favorito de todos, apesar de eu amar Miss Marple também. Então quem quiser ler conosco, fica aqui o convite, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para a compra desses dois livros, que esse aqui tem uma capa diferente atualmente, esse aqui eu acho que é a mesma capa, mas ele tem disponível naquela versão da LPM tamanho comum e tamanho de bolso, que é esta, igual a minha, porém a capa é exatamente igual, né? Então fica ao seu critério aí qual você prefere. Eu vou ficando por aqui, se gostou não esquece de curtir, se inscrever no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijos e até a próxima!